Bom dia a todos. Eu sou o Roberto, serei o moderador deste nosso segundo webinar dedicado à temática da realidade virtual e da realidade aumentada. Temos o Luís Martins connosco, é a segunda vez que está connosco, um especialista na área da realidade virtual e da realidade aumentada. Antes de passar a bola ao Luís, fazer aqui uma breve introdução e também deixar algumas notas para que tudo corra pelo melhor. Antes de mais, pedimos que todas as pessoas que entrem, que desliguem os microfones, as câmaras por defeito estão desligadas. Depois, o chat, usem o chat para comunicar e para fazer todas as perguntas que considerem pertinentes e necessárias para colocarmos ao Luís. Vamos entrar na temática deixando o Luís fazer a sua apresentação e depois colocaremos então, entraremos aqui num debate que queremos que seja o mais dinâmico e frutífero possível. Portanto, vão colocando as vossas questões, que depois eu também as faço chegar ao Luís. A sessão será gravada e mais tarde será partilhada, assim como a apresentação do Luís. E também, quando o Luís for partilhar o seu ecrã, aconselhamos a que façam um duplo clique no vosso ecrã para poderem expandir a tela. Agora, falando um bocadinho deste segundo webinar, a ICEP tem feito um conjunto e uma série de webinars muito segmentados, temos estado muito dinâmicos, também um bocadinho puxados pela pandemia que vivemos e pela vontade que temos de passar mais e melhor informação às nossas empresas. Este é o penúltimo webinar, amanhã teremos o último webinar dedicado ao mercado da Bélgica. Temos feito webinars de mercado, com informações pertinentes sobre mercados setoriais, dedicados a determinados setores e também dedicados ao e-commerce ou a determinadas temáticas, como é o caso da realidade virtual e da realidade aumentada, neste caso é o segundo webinar com a Verara, e hoje propomos-nos abordar como é que estas tecnologias estão prementes e se calhar estão mais aceleradas agora depois do Covid estar entre nós e nas nossas vidas, podem ajudar na internacionalização de serviços e das empresas portuguesas. São tecnologias que transformam processos de colaboração, rompem barreiras físicas e até digitais e impulsionam vendas, facilitam processos e em diversas áreas. Para isso, e passo a bola para quem sabe mais que nós e que nos vai dar aqui algumas visões sobre este tema, temos o Luís Martins, faz parte do IT People Group, é diretor de marketing e desde 2013 está muito focado e direcionado para estas áreas da realidade virtual e da realidade aumentada. É um especialista, já tem vários artigos publicados. É também co-presidente da Verara, a maior associação mundial de profissionais dedicados a estas temáticas e que é um gosto receber-te novamente, Luís. Obrigado pela tua disponibilidade e agora passo-te a bola e vamos lá. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Bom dia. Obrigado à ICEP também por partilharem esta visão de que a realidade virtual e a realidade aumentada podem ser tecnologias ou podem ser oportunidades para conseguirmos promover o nosso comércio internacional. Começámos no primeiro webinar a abordar o impacto que a realidade aumentada e a realidade virtual poderiam trazer e trazem neste momento para o e-commerce e agora vamos falar um pouco sobre como é que está a transformar a prestação de serviços. E este é um tema de facto muito, muito importante porque, primeiro porque Portugal é um país de serviços, mas mais do que isso, de facto hoje temos uma oportunidade muito, muito grande, acho, de podermos tirar partido destas tecnologias e de outras, mas hoje vamos falar da oportunidade destas para conseguirmos mais facilmente chegar a mercados e de uma forma mais eficaz podermos concorrer com outros prestadores de serviços noutros mercados. Portanto, isso é algo que nós neste momento já estamos a fazer. Aliás, nós, portanto, vários prestadores no país e é um pouco essa visibilidade que hoje então vou trazer com esta apresentação. Eu vou fazer a partilha do meu ecrã. Portanto, eu vou então partilhar a minha apresentação, portanto, reiterando aquilo que o Roberto disse, ou seja, por favor façam um duplo clique no canto inferior direito, vocês têm também um ícone de expansão, portanto também podem carregar aí. Sim, para então exatamente. ver tudo
em full screen. Bom, então, hoje no fundo o que proponho são essencialmente 3 passos. Portanto, começamos por fazer uma avaliação do nosso momento atual na sociedade e o que é que mudou com o Covid, de que forma é que nós estamos a reagir à tecnologia e que tipo de oportunidades é que isso abre. Depois, fazer uma separação terminológica entre realidade virtual e realidade aumentada e depois abordar temáticas ou casos de utilização muito concretos em vários mercados de prestação de serviços através de realidade virtual ou de realidade aumentada. E muitos deles, para não dizer todos eles, são casos de utilização de prestação de serviços internacional. Depois, após fazer esta abordagem, vou responder a perguntas, portanto, todas as questões que vocês tenham, novamente, coloquem-nos no chat e depois serão depois também colocadas diretamente pelo Roberto. Portanto, começando então pela primeira pergunta, o que é que mudou com o Covid-19? E eu às vezes começo com esta pergunta, os webinars que faço, e a resposta é relativamente fácil. Portanto, nós mudámos. Quem mudámos fomos nós. Portanto, tudo o resto já existia, tudo o resto estava cá. Nós é que mudámos na nossa atitude, quer pessoal, quer profissional, em relação a uma série de temas. E isso afeta a forma como nos relacionamos, afeta a forma como nós fazemos negócio, como nós trabalhamos e, naturalmente, também afeta a nossa relação com a tecnologia. Portanto, hoje, isto que nós estamos a fazer, estes webinars, são cada vez mais comuns. Portanto, e não eram. Há cerca de 6 meses, se dissessem a algum de vocês que iria estar a participar em 2 webinars por dia, ou em 3, ou em 4, ou os que forem, vocês diriam, pá, nem pensar. Então, se vos dissessem, bom, vocês não vão ter qualquer tipo de evento presencial durante o verão, vocês diriam, bom, não vai acontecer. Mas a verdade é que aconteceu e hoje nós, porque nos adaptamos a essa situação, somos diferentes. Portanto, estamos mais tolerantes com a tecnologia, porque é a tecnologia hoje que permite que, no meio desta imensa, aliás, da maior experiência de trabalho remoto, entretenimento remoto, educação remota da história da humanidade, nós continuamos ligados e continuamos a trabalhar e continuamos a ligar-nos a pessoas que estão, enfim, distantes através da tecnologia. Portanto, hoje nós não só somos muito mais tolerantes com a tecnologia, mas nós utilizamos muito mais intensivamente a tecnologia. E isso, de facto, é muito, muito interessante, porque de repente o facto de nós estarmos mais e mais tempo com os ecrãs fez com que, de repente, nós desenvolvêssemos uma muito maior confiança no digital, naquilo que está à nossa volta e que anteriormente nós dizíamos que não era humano e que era muita tecnologia, e hoje todos nós, e acredito que a maior parte de vocês, têm, enfim, contacto teriam com certeza contacto com o ecrã do seu telemóvel, eventualmente contacto com o ecrã do seu computador, mas a verdade é que todos nós hoje temos muitos mais ecrãs na nossa vida e temos muito mais tempo de ecrã. Ou seja, e cada vez mais também acreditamos naquilo que o ecrã nos diz. Ou seja, eu se calhar agora tomo muito mais decisões quando vou ao LinkedIn ou quando vou a plataformas online, porque me habituei também a tomar essas decisões através do ecrã. E anteriormente, se calhar, não o fazia tão facilmente, porque anteriormente eu tinha uma interação diferente também com a minha comunidade. Ou seja, isto no fundo, esta confiança no digital e este, vamos dizer, distanciamento / confinamento individual, distanciamento social que nós estamos a viver, depois provocou dentro das relações internacionais, na minha leitura, 2 grandes transformações. Portanto, uma primeira é o facto do espaço deixar de ser relevante, ou seja, hoje o volume de escritórios que estão vazios pelo país fora é muito provavelmente muito maior do que o volume de escritórios que está, vamos dizer, a metade. Este é um tema importante, porque de repente não significa com isto que as pessoas deixaram de trabalhar.
Portanto, mas o ir para o escritório não significa hoje trabalhar. Eu posso trabalhar a partir de casa e se isso de alguma forma, lá está, anteriormente já era possível, hoje não só é possível como é uma realidade. Porquê? Porque nós mudamos. Nós já nos estamos disponíveis para aceitar isso. Portanto, se estamos disponíveis para aceitar isso e se estamos disponíveis para aceitar que o espaço onde eu estou não é relevante e que eu posso, no fundo, trabalhar a partir dele, então isso significa que a distância também não é relevante. No sentido em que eu não preciso de estar próximo da outra pessoa para conseguir estabelecer uma relação de negócio com ela. Portanto, isso já não é, deixou de ser um critério de confiança, porque eu tenho cada vez mais confiança no digital para realizar negócio. Por isso, podemos dizer que esta é uma oportunidade, de facto, para o comércio internacional. Esta, no fundo, ou este é o primeiro takeaway deste estado das coisas que vos queria passar. Mas o segundo é que nós, pelo facto de estarmos mais habituados a ecrãs, criamos mais interações com espaços virtuais. O que é que isto significa? Significa que nós, acho que nunca soubemos tanto sobre estas plataformas. WebEx, Zoom, Teams, Google Meet. Eu acho que nunca vi tantas pessoas a conhecerem tantas plataformas de conferencing como agora. Aliás, se vocês notarem, começou a acontecer um fenómeno que há cerca de 3 meses não acontecia, que é onde é que nós vamos reunir? Portanto, é no Zoom ou no Google Meet. Tens Teams. Portanto, e todas estas dinâmicas fazem com que, ou pressupõem que nós já conheçamos esses espaços virtuais. Portanto, nós cada vez mais temos uma maior familiaridade com esses espaços virtuais. Portanto, o que é que isso no fundo faz? Novamente, é um sintoma que nós temos mais interações com a tecnologia, mas mais do que isso, que nós muito facilmente nos adaptamos a essas novas tecnologias. Portanto, e isto, o que é que cria? Cria estas oportunidades para nós conseguirmos realizar determinado tipo de prestação de serviços à distância e, essencialmente, na minha opinião, cria a oportunidade para conseguirmos, através de novos interfaces, se quiserem de novos ecrãs, não se trata disso, mas de novos interfaces, nós consigamos acelerar novos processos para serviços, para a prestação de serviços e para a colaboração remotos, e é um pouco disso que vos venho falar então agora, no fundo, através então de tecnologias de realidade virtual e de realidade aumentada. Portanto, fazendo aqui a separação entre estas duas tecnologias, ao falarmos então de realidade virtual, a palavra-chave é substituição. Nós estamos a falar da substituição da realidade física por uma realidade digital. Isto significa que eu sou imerso, portanto, eu sou teletransportado para uma realidade puramente digital, o que significa que toda a minha experiência é com objetos digitais, toda a minha interação é com objetos digitais, toda a minha memória é de um espaço digital, toda a minha memória e toda a minha experiência é desses mesmos objetos digitais que estão à minha volta. Ou seja, o espaço físico não é visível porque, tipicamente, como vocês veem, eu acedo ao espaço de realidade virtual através destes óculos. Dito isto, não é exclusivo, portanto, a maior parte das plataformas de realidade virtual permitem também que eu consiga fazer um acesso a partir de ecrã, portanto, a partir de 2D, mas o tipo de experiência que este tipo de headsets fornece, de facto, é transformador também pelo próprio dispositivo. E porquê? Porque, de facto, em realidade virtual e através deste tipo de headsets, e ao substituirmos a realidade física pela realidade digital, nós o que estamos a fazer é a projetar-nos numa outra realidade, logo estamos dedicados, estamos isolados, estamos dedicados a essa realidade e isolados da realidade física. O que é que isso significa? Se eu receber uma notificação do WhatsApp, se eu receber um e-mail, se eu receber um SMS, isso está tudo na realidade física. Portanto, todos esses elementos de dispersão que nós nos habituámos a aceitar no nosso cotidiano ficam na realidade física. Portanto, para, se quiserem, componentes que requerem ou que vocês queiram que tenham dedicação ou atenção dedicada por parte dos vossos utilizadores, estamos a falar aqui em contextos de formação, contextos de visitas virtuais, contextos inclusivamente de vendas, este tipo de tecnologia tem uma grande mais-valia. Agora, novamente, a mobilidade é reduzida, naturalmente, porquê? Porque estamos isolados da realidade física, portanto, naturalmente, se andarmos, mesmo, portanto, já
Alguns óculos permitem que eu consiga ter uma noção ou uma percepção do espaço que me rodeia, mas ainda assim essa percepção é sempre limitada, portanto não é a mesma que através da minha visão natural e por isso há sempre uma limitação na minha mobilidade quando utilizo interfaces de realidade aumentada, da realidade virtual. Agora, realidade virtual, como eu vos disse, substitui. Realidade aumentada sobrepõe. Realidade aumentada o que faz é sobrepor objetos digitais à realidade física. Portanto, no fundo, o processo passa por o meu telemóvel, ou óculos, ou tablets, poderem reconhecer um determinado espaço, reconhecem o espaço através de reconhecerem a imagem, reconhecem as superfícies, reconhecem o objeto, e a partir daí sobrepõem à realidade física, muitas das vezes, portanto, e com profundidade, portanto, localizado num espaço, um objeto digital, ou vários. E agora vem a parte importante. Ao sobrepor objetos digitais à realidade física, a realidade aumentada o que faz é alterar o significado dos espaços. Vou dar-vos um exemplo. Eu tenho vamos imaginar, eu tenho de comprar uma nova mesa de escritório. E estou a remodelar o meu escritório, preciso comprar uma nova mesa de escritório. O facto de eu poder tirar medidas e depois ver fotos de mesas e poder decidir em relação a isso, é que esse processo é integralmente pior do que se eu tiver a oportunidade, em realidade aumentada, de apontar diretamente para o espaço onde eu pretendo colocar a mesa, começar a pré-visualizar mesas e, inclusivamente, poder carregar num botão e ter um vendedor das mesas, que entretanto me vem mostrar as mais-valias que aquela mesa e as características específicas que aquela mesa tem para aquele espaço. Ora, e tudo isto digitalmente, no sentido em que temos, portanto, vídeos cromas de vendedores e modelos 3D das mesas. Ou seja, no fundo, o que é que nós temos? Ao sobrepor um objeto digital à realidade física, de repente, aquela realidade tem outro significado. Eu consigo, de repente, perceber de uma forma muito diferente como é que fica, ou de uma forma muito mais integral, como é que fica aquela sala com aquela cor na parede, em realidade aumentada, antes de pintar a parede. E dessa forma consigo mais facilmente entender se o rosa-choque fica melhor que o laranja. Tudo isto, no fundo, para dizer que, em realidade aumentada, eu consigo interagir com o físico, com o digital, mas ao sobrepor o digital ao físico, eu estou sempre a transformar a forma como entendo os espaços. E isto de uma forma transversal, portanto, tanto nas cidades como em nossa casa. Bom, e agora vou então iniciar aqui a apresentação de alguns casos, no fundo são alguns vídeos, que demonstram como é que a realidade aumentada e a realidade virtual estão já a transformar determinado tipo de tarefas. Vou começar com a área da formação, supervisão e inspeção, agora inicialmente com a área da formação, e o primeiro exemplo que vos tenho para mostrar é um exemplo que desenvolvemos na empresa. Portanto, reiterando, eu sou Head of Marketing do IT People Group e nós desenvolvemos um projeto de formação para foi para um departamento de um banco que, no fundo, tinha uma necessidade muito, muito concreta, tinha a necessidade de poder passar informação sobre onde é que poderia visualizar ou onde é que poderia continuar o seu negócio aos seus colaboradores. Ou seja, caso, entanto, houvesse um terremoto ou caso houvesse enfim, algo. E isto, no fundo, normalmente era passado através de uma formação pesada, portanto, com manuais, algo que, entretanto, não permitia que eles tivessem, lá está, uma memória em relação àquilo que, no fundo, eles tinham de fazer. Portanto, e aqui a nossa solução foi criar, então, um vídeo 360 que permitiu que, de uma forma remota ou de uma forma continuada, que todos os utilizadores associados a cada um dos departamentos do banco conseguissem fazer um percurso, através de óculos, de realidade virtual, fazer um percurso desde o momento em que entravam ou chegavam ao seu secondary workplace,
até, passando por todas as fases que eles no fundo tinham de fazer, até se sentarem diretamente dentro do seu escritório. Portanto, como devem imaginar, isto não é todo o vídeo, mas pronto, depois há um momento em que nós nos vamos sentar, ou o utilizador se vai sentar, e a partir daí é concluído. Mas, tipicamente, a experiência, estamos a falar, esta experiência era uma experiência de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, e que era dada ou era passada de forma muito en passant, portanto, de uma forma muito informal, no início da tarde ou no final do dia, portanto, não tentava ser algo de enfim, de formal ou e não passava por ser uma formação formal de competências, passava essencialmente por ser uma experiência e, no fundo, estas tecnologias têm essa mais-valia, ou seja, conseguem transformar processos que tipicamente são processos mais pesados em algo gamificado, algo que, no fundo, traz uma mais-valia direta para os próprios utilizadores, que é, no fundo, a oportunidade deles também poderem ter uma experiência nova e com isso poderem também interagir de outra forma enfim, com a matéria. Posso-vos dizer que não vos garanto o número exato, mas foi acima de 90% dos utilizadores que tiveram este tipo de formação tiveram depois a oportunidade de testar os seus conhecimentos e conseguiram concluir os processos. Também não estamos a falar de algo muito complexo, portanto, estamos a falar de a pessoa, quando chega ao local, ter de fazer 4 ou 5 tarefas, sendo que algumas delas era simplesmente olhar para um determinado sítio e descobrir onde é que se vai sentar. Mas a verdade é que tudo isto ocorre a partir de uma experiência puramente digital. Portanto, no fundo, este tipo de ferramenta é muito útil no sentido em que permite, à distância, portanto, e aqui também numa perspectiva nacional ou internacional, neste caso, passada por uma multinacional, permite criar memórias a partir de um espaço puramente digital. E isto é muito, muito interessante. Já numa perspectiva de realidade aumentada, portanto, este vídeo é um vídeo promocional de um produto Microsoft e eu vou sublinhar esta palavra. Isto é um produto. É um produto que neste momento já está a ser utilizado por várias empresas, quer multinacionais, quer algumas empresas nacionais, e no fundo este produto permite que através destes óculos supervisores consigam criar tutoriais em realidade aumentada, ou seja, no fundo eles associam vários ícones, eu vou voltar aqui atrás, eles associam vários ícones à plataforma e depois, a partir daí, criam várias tarefas e a partir do momento em que criam as tarefas, depois permitem, através dos óculos, fazer isto, ou seja, numa lógica literalmente drag and drop, conseguem associar cada uma das instruções ao espaço ou ao dispositivo, ao aparelho, ao equipamento sobre o qual o tutorial se refere, ou ao qual o tutorial se refere. Portanto, aqui aquilo que vocês vão ver então é a experiência, ela vai ativar o tutorial e vocês vão ver então a experiência que vocês conseguem ter neste produto. Eu vou voltar a referir isto. É um produto no sentido em que, out of the box, após vocês adquirirem os óculos, vocês têm este tipo de soluções. E eu trouxe este vídeo, mas existem uma série de outros prestadores de serviço hoje, a nível mundial, que oferecem este tipo de soluções. E este tipo de soluções o que é que permite? Permite que, de uma forma relativamente centralizada, eu consiga enviar para vários pontos, para várias fábricas, para várias equipas, novos conteúdos que permitem a essas equipas, através deste tipo de equipamentos, realizar determinadas tarefas, neste caso hands-free, sobre equipamentos que anteriormente elas não sabiam como fazer. E depois, inclusivamente, neste caso, consigo avaliar os KPIs, ou seja, alguns objetivos, os objetivos de, os indicadores, desculpem, críticos de sucesso dentro dos processos que estão a ser realizados. Ou seja, eu consigo fazer uma análise de métricas de sucesso na implementação desta tecnologia. Ou seja, este tipo de produto, reitero, é um produto, permite acelerar claramente a forma como eu tenho uma dinâmica ou como eu consigo implementar a dinâmica formativa em organizações que estão, no fundo, distribuídas ao longo do espaço, ou seja, que estão pulverizadas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e isto, no fundo, faz muito mais sentido a nível internacional.
Aqui, este no fundo foi um processo, ou foi um projeto que nós iniciámos em 2017, este vídeo é do início de 2017, e é um vídeo que demonstra o nosso, a nossa prova de conceito, não, foi o nosso protótipo, para algo que é um projeto já em scale-up, portanto já a ser internacionalizado pela EDP Produção, portanto onde o contexto é o apoio remoto a barragens, ou seja, aquela pessoa que vocês acabaram de ver está no fundo a prestar suporte remoto, é esta outra pessoa, este técnico local, que está na subestação. Este técnico remoto é um especialista e está a acompanhá-lo vocalmente, portanto está a dizer-lhe o que fazer, mas além de falar, pode inclusivamente fazer isto, ou seja, consegue colocar determinadas dinâmicas, determinados pontos dentro do campo visual do utilizador, e estas anotações que ele coloca dentro do campo visual do técnico local permite ao técnico local que saiba mais facilmente o que fazer. Este tipo de soluções permite vários tipos de cenários. Portanto, agora é o mesmo tipo de caso de utilização, mas agora com telemóvel também. Permite não apenas que exista a oportunidade de haver manutenção, por exemplo, e aqui no caso, se estivermos a falar de técnicos de suporte ou técnicos séniores que estão remotamente localizados ou que estão confinados por Covid, ou que estão noutro país e que, enfim, a sua intervenção pode demorar, a utilização deste tipo de serviço permite não apenas uma dinâmica de manutenção mais rápida, não apenas a resolução de problemas mais rápida, não apenas também esta oportunidade de capacitação do técnico local em relação a uma solução de um problema, permite também a oportunidade de serviços de supervisão ou serviços de inspeção remota, portanto, os inspectores, os supervisores podem agir remotamente, mas, inclusivamente, tudo isto que vocês estão a ver, seja através dos óculos, seja através dos telemóveis, podem ser gravados. Ou seja, e isso pode, novamente, trazer mais valias, quer para a área formativa, quer também para a área de assistência, desculpem, para a área de garantia de qualidade. Ou seja, dessa forma é possível também guardar cada uma das intervenções como uma evidência daquela mesma intervenção. E dessa forma conseguir acelerar também determinado tipo de processos de manutenção do sistema de qualidade. Ou seja, no fundo, overall, existe claramente uma oportunidade que neste momento já está a correr, quer para a formação, quer para a assistência remota, que no fundo permite supervisão, inspeção, manutenção. Nós, posso-vos dizer, dentro do IT People Group, e não somos a única empresa que trabalha esta área em Portugal, temos já uma série de projetos que estão a correr, inclusivamente um deles, eu falava há pouco com o Roberto, é muito curioso, é um projeto que está a decorrer de apoio a uma central elétrica que está no topo dos Andes, no topo não sei, mas está acima de 4.000 metros, e a 6 horas de Lima, e naturalmente por aquelas estradas de demónio, portanto muito, muito complicadas, e a oportunidade, no fundo, foi precisamente essa, ou seja, conseguir-se, nessa infraestrutura, permitir o acesso remoto não apenas a técnicos que estão em Lima, mas inclusivamente a técnicos que estão na Europa. Como devem imaginar, quando eles são chamados é porque, de facto, os problemas são graves e aí o lead time de resolução do problema era, de facto, muito, muito longo. E desta forma, conseguimos mais facilmente acelerar o processo e sempre lá está, com a oportunidade de podermos então gravar cada uma das intervenções. Bom, vou agora avançar para a área de marketing comercial e reiterando apenas que dúvidas ou questões que vocês tenham também, por favor, escrevam e depois no final eu tentarei responder a todas. Sim, Nesse sim, sentido. desculpa Luís, pedimos isso, não se inibam, vão colocando as vossas questões no chat para dentro em breve começarmos depois aqui numa partilha dinâmica de ideias e de perguntas e de respostas com o Luís. É isso Desculpa mesmo. Luís, Não, força.
Depois, a dinâmica do marketing e comercial naturalmente também se alterou bastante, impulsionada pelo Covid, mas já anteriormente nós tínhamos um volume relativamente grande de soluções, vamos chamar-lhe self-service, para a apresentação de produtos, quer em realidade aumentada, quer em realidade virtual. Mas a verdade é que hoje isso tornou-se cada vez mais importante porque eu não tenho confiança de que estou seguro junto de pessoas que não conheço. Portanto, e a verdade é essa, e por isso mesmo torna-se mais difícil para mim conseguir ser acompanhado por pessoas, sobretudo quando essas pessoas não se trata apenas de uma, trata-se de um grupo, se eu não conheço tão bem esse grupo de pessoas, e por isso soluções, lá está, de realidade virtual, de realidade aumentada, permitem então que o trabalho e aquilo que no fundo são as ideias que estão a ser passadas por essas pessoas possam ser visualizadas pelas outras ou por outras através de uma interface. Neste caso, esta solução é uma solução de decoração e que permite exclusivamente que nós consigamos pré-visualizar num determinado espaço vários objetos digitais que conseguem, lá está, que eu consiga montar numa primeira instância uma nova decoração dentro de um espaço, portanto pode ser uma reformulação desse mesmo espaço, uma reabilitação, pode passar por um andar modelo dentro de um novo empreendimento e depois tenho a oportunidade de, a posteriori, dentro desse showroom, criar várias disposições e permitir depois que, a posteriori, os vários utilizadores façam o download da sua aplicação ou, inclusivamente, através de um dispositivo de espaço, possam visitar o espaço em self-service. Ou seja, no fundo, nesse mesmo espaço, eu consigo ter dois tipos de contexto. Consigo ter um tipo de contexto que, no fundo, passa por eu conseguir ter aqueles objetos digitais, como vocês viram. Portanto, aqui vou avançar. Vocês conseguem selecionar e agora vai aparecer uma cama. Portanto, este tipo de objetos digitais são modelos 3D, alguns deles podem ser modelos que no fundo são escaneados, ou seja, que são, o termo é captura volumétrica, ou seja, são captura volumetricamente, no fundo, através de um scanner 3D. Contudo, para além disso, também é possível, dentro do mesmo espaço, conseguir enquadrar aqui outras dinâmicas. Por exemplo, neste caso, este é o nosso escritório e nós estamos a fazer uma apresentação, cá está. Portanto, é um vídeo chroma aqui. E este vídeo chroma aqui está sobreposto ao espaço, vocês veem, e eu consigo controlar os movimentos da modelo através dos comandos que eu tenho no canto inferior esquerdo. Portanto, mas isto apenas para demonstrar que eu consigo fazer uma apresentação de, neste caso, roupa, e tentar, no fundo, fazer a venda dessa mesma roupa desta forma, ou seja, totalmente à distância ou através de realidade aumentada, seja em Portugal, seja em qualquer país. Portanto, no fundo, aquilo que eu quero destacar aqui é que, para além, portanto, desta forma, eu consigo ter uma experiência que vai muito além daquelas fotografias que tipicamente eu encontro em sites, mas mais do que isso, eu consigo ter aqui a oportunidade de criar lógicas interativas que a própria utilização da aplicação por parte de cada um dos clientes seja determinante. Neste caso, cada um dos clientes pode colocar lá duas peças diferentes, neste caso é igual, mas pode permitir então que essas duas peças diferentes consigam ser mais facilmente comparáveis e inclusivamente que eu me consiga aproximar e consiga perceber em relação a cada um dos vestígios, a cada um dos objetos que no fundo está a ser promovido. Portanto, aqui a oportunidade de se conseguir isto à distância é muito, muito interessante, porque lá está a marca, não só a marca, como inclusivamente cada um dos produtos, consiga ser mais facilmente dada junto de um cliente que está confinado, junto de um cliente que já não tem tanta confiança em ir fazer uma visita. E, finalmente, da mesma forma também, por exemplo, quem está à procura de casa,
Portanto, este caso que estou a apresentar é um caso de uma visita em self-service a uma casa. Portanto, aqui temos um modelo que é um modelo relativamente desconso, como vocês veem, mas que é totalmente interativo. Portanto, aqui no caso, uma casa nova, eu posso não ir lá com o arquiteto, mas o arquiteto pode-me passar a sua ideia e o modelo, e eu depois posso visitar a sua casa, explorar no fundo os espaços e traçar as minhas opiniões. Naturalmente, à medida que eu estou de visita, eu posso estar a ser acompanhado diretamente pelo próprio arquiteto e o arquiteto, no fundo, vê exatamente aquilo que eu estou a ver. Portanto, dessa forma, eu tenho a oportunidade de fazer uma visita a um modelo 3D, que no fundo está colocado no espaço onde a minha casa vai ser construída. E essa visita só é possível porque a realidade aumentada, lá está a transformar o significado do espaço. Ou seja, ela no fundo permite-me que eu, ao visitar com um tablet um espaço vazio, de repente não esteja a visitar um espaço vazio, estou a visitar a casa. E isso com a ajuda de um arquiteto, à distância. E isso é de facto muito interessante, porque de repente permite, lá está, à distância, fazer um tipo de suporte que anteriormente não conseguia e um tipo de serviço ao cliente que anteriormente também não era possível. Agora, o tipo de modelo 3D não circunscreve a este tipo de resolução. Hoje já existem uma série de tecnologias de fotogrametria, portanto, neste caso, esta é uma app que vocês podem agora fazer o download e instalar, chama-se Matterport. Existe também uma câmera e permite que vocês consigam fazer scans de espaços. Portanto, vocês ao utilizarem tanto esta aplicação como também a câmera, vocês criam estes Digital Twins, vocês já vão ver, portanto, estes modelos 3D do espaço, modelos 3D esses que depois podem ser teletransportados, ou seja, podem ser aplicados, quer naquelas experiências de realidade aumentada que vocês acabaram de ver, como inclusivamente em experiências de realidade virtual que permitem que os utilizadores consigam visitar de forma constante a vossa loja, o vosso showroom, enfim, aquilo que no fundo for o vosso espaço do vosso negócio. E essa dimensão é muito importante, sobretudo se vocês também estiverem lá. Ou seja, se vocês aplicarem isto, por exemplo, num espaço de realidade virtual e tiverem a oportunidade depois de estar lá dentro e de poderem interagir com as pessoas, naturalmente que, entretanto, a interação vai ser muito mais profícua, no sentido em que todo o contexto continua a ser o contexto do vosso negócio. Posso dizer que hoje já existem uma série de empresas nacionais que estão a optar por este tipo de soluções, quer para ter presenças em salas de realidade virtual, quer inclusivamente para conseguirem fazer showcases de realidade virtual em eventos, pequenos eventos, nomeadamente team buildings, que eles promovem para as suas próprias equipas. Portanto, e finalmente, tenho-vos também a apresentar os eventos e vou começar com o primeiro evento. Aliás, foi muito curioso. O primeiro grande evento, vamos chamar-lhe assim, em realidade virtual, foi criado foi um evento chamado Laval Virtual, aconteceu há cerca de 3 anos, não, desculpem, 3 anos, 3 meses, 3 meses que parecem 3 anos, foi em abril, e a verdade é que, portanto, eles conseguiram ter cerca de 4.500 pessoas em simultâneo, no total tiveram cerca de 11.000 participam no evento, e como vocês veem, as pessoas no fundo interagiam desta forma, ou seja, interagiam portanto, em palcos deste género, onde assistiam a conferências, tinham entretanto salas de reuniões, tinham praias, como vocês viram, com várias interações, várias dinâmicas. No fundo, através de um mundo puramente virtual, conseguiram criar então aqui um evento, ou reproduzir um evento que então em Laval, na aldeia ou na vila de Laval, em França. E conseguiram com isso ter um volume de participantes que foi além do dobro. Mas a parte mais interessante é que, de facto, foi muito meritório e conseguiu com isso criar aqui várias dinâmicas, inclusivamente eles próprios, que era uma associação específica para o próprio evento. Portanto, o evento em si trouxe uma dinâmica que anterior o evento não tinha.
E isso é de facto muito engraçado. Porquê? Porque houve uma valorização também por parte das pessoas em relação às possibilidades que esta tecnologia, no fundo, nos está a passar. Portanto, cada vez mais aquilo que nós hoje vemos é esta oportunidade de. Oi, foi aqui meu. Foi esta oportunidade, mas já agora, aqui foi apenas para vos dizer, cá está, nós conseguimos criar avatares que não são tão disseminantes de nós, mas ao mesmo tempo que permitem que eu consiga estar dentro de um espaço virtual, consiga interagir com outras pessoas e consiga, no fundo, realizar muito tarefas que eu tipicamente tenho. Agora, a verdade é que, novamente, vocês acabaram de ver algo que é muito gamificado. Os eventos não necessitam de ser gamificados. Vocês podem, inclusive, ter outro tipo de eventos, já existem vários tipos de eventos, que permitem que nós consigamos ter experiências que vão muito bem daquilo que é, no fundo, um jogo. Por exemplo, neste caso, temos um vendedor que, como vocês veem, interage diretamente com as pessoas que, no fundo, os assistentes, com os participantes do evento, de uma forma muito mais livre. E aquilo que ele está a apresentar é um modelo 3D capturado do caminhão, que, no fundo, ele está a vender. Ou seja, tudo isto, no fundo, é perfeitamente possível, lá está, em realidade virtual. E é algo que, mais do que isso, está já a ser utilizado em eventos maiores, como lá está este tipo de trade shows, quer também em eventos mais, enfim, mais focados, que no fundo são eventos, como eu referi, de team building, eventos com dinâmicas próprias ou com objetivos específicos dentro da própria empresa. Depois, dentro da dinâmica do turismo, pronto, aliás, os eventos no fundo são um grande exemplo disso mesmo, portanto, o facto dos eventos terem no fundo acabado, isso fez com que de repente uma parte muito grande do nosso turismo também tivesse desaparecido, mas para além disso temos ainda uma outra dimensão, temos a dimensão, lá está, cultural, temos a dimensão da exploração daquilo que no fundo é a nossa história, e para isso os guias de turismo são também essenciais, mas ao mesmo tempo temos uma dificuldade, novamente, não estamos à vontade para estar com pessoas estranhas ao nosso lado, não temos essa confiança ainda. E isso, no fundo, também é ultrapassável através de, novamente, realidade virtual. Isto que, no fundo, estou a mostrar é uma plataforma nacional, e hoje já existem nesta plataforma nacional, eu depois posso partilhar o link, já existem uma série de guias que no fundo fazem apresentações, portanto neste caso este senhor tem um tour de Évora Romana, e existem outras que entretanto estão colocadas, e estes senhores no fundo, através desta plataforma, conseguem fazer a promoção, vamos dizer assim, do seu tour em realidade virtual, ou seja, no fundo, eles começaram à distância a fazer visitas guiadas aos espaços, e a verdade é que hoje começa a haver procura neste sentido. E essa também é uma transformação muito interessante, porque novamente nós também mudamos. Nós estamos continuamente a mudar, a adaptar-nos a esta situação. Estamos, de facto, a começar a ter outro tipo de procuras, e hoje este tipo de soluções é também um tipo de solução muito interessante, não apenas para conseguirmos, vamos dizer, realizar a prestação do serviço remotamente, mas de uma forma internacional, no sentido em que este tipo de visitas pode ser apresentado em diversas línguas, pode ser apresentado de diversas formas e é realizado uma vez e depois pode ser, é um formato digital, portanto depois pode ser distribuído as vezes que entanto forem necessárias, sem ou com um custo marginal irrisório ou inexistente. Portanto, é de facto um outro modelo, é uma outra forma de pensar o guia de turismo, mas é algo que neste momento já está a acontecer e que é uma tendência que se vai solidificar. Existe um volume muito grande
de outros casos, vai desde o trabalho, tudo o que no fundo envolve a colaboração, desde o trabalho científico até o trabalho de qualquer trabalho em equipa, essencialmente, pode beneficiar quer de realidade virtual, quer de realidade aumentada. Hoje, a nossa facilidade de interação com plataformas tecnológicas é crescente, de facto, e vai fazer com que cada vez mais, não vai ser numa velocidade de gerações, vai ser numa velocidade talvez de 6 meses, 1 ano, nós comecemos a ver um volume muito, muito grande destas tecnologias a ter rollout nas lojas e por aí fora, até porque são tecnologias que, no fundo, são aceleradas pelo 5G. E este é um tema muito, muito importante, no sentido em que vamos ver, com certeza, também as empresas de telecomunicações a fazer uma aposta muito clara nestas tecnologias, que são muito visíveis, das mais-valias que o 5G traz, e isso, no fundo, vai fazer com que, talvez da mesma forma como as telcos nos colocaram set-top boxes em casa, que nós sabemos que servem para gravar coisas, mas não sabemos muito bem o que é que fazem, também se calhar nos conseguem colocar óculos de realidade virtual, de realidade aumentada em casa, e nós também não nos preocupemos tanto como funcionam, no fundo apenas possamos apreciar o valor. Pronto, e no fundo, chega então assim ao fim. Ficam com os meus contactos. Qualquer tema, por favor, falem comigo. Entrem em contacto através quer do meu, quer também das redes sociais. Ou então agora mesmo. Portanto, estão perfeitamente à vontade para colocar também todas as vossas questões. E eu É aqui. isso mesmo. Luís, Ok, muito obrigado pela tua. Estou, sim, viva. sim, consegues-me ouvir? Sim, perfeitamente. Consigo ouvir. Sim. Obrigado pela tua apresentação. Sim, sim. Está aqui com delay, mas já ajusta. Estava a agradecer-te a tua apresentação. Surgem logo muitas questões. Realmente é de um potencial incrível. Tem tanto de potencial que muitas vezes, como também é desconhecido para muitos de nós, uh, como de um pouco assustador no início, né? Porque de repente o potencial é muito grande. Eu pergunto-te, é necessário ter alguma infraestrutura especial, um computador especial para prestar serviços de realidade aumentada? Só uma pequena nota em relação àquilo que tu acabaste de dizer, do potencial. O potencial existe. Eu trabalho nesta área há mais de 5 anos e aquilo que sinto é que nós neste momento já não estamos bem aí, já estamos numa fase de otimização e tu tens hoje empresas em Portugal que estão já em processos de scale-up, ou seja, já estão a internacionalizar determinado tipo este tipo de soluções, este tipo de tecnologias. Dizia eu há pouco tempo, por exemplo, dentro da Verara, Portugal, nós já identificámos perto de 100 empresas que trabalham esta área em Portugal, portanto, que são prestadoras de serviços exclusivamente dentro da área da realidade virtual e da realidade aumentada. Nós temos empresas como, por exemplo, a Siemens, que tem a sua secção ou a sua iniciativa de realidade virtual e aumentada a partir de Portugal. Portanto, isto para dizer que é algo que já está a correr e aquilo que eu noto, e por isso é que eu acho que é tão interessante este tipo de espaços, que existe aqui uma decalagem ainda relativamente grande entre aquilo que no fundo está a acontecer e aquilo que no fundo é, do outro lado, empresas que ainda não entraram em contacto com estas tecnologias. E a verdade é que já há produtos, já existem soluções out of the box que podem ser utilizadas. Falavas em relação aos computadores e ao tipo de infraestrutura. Tipicamente, naturalmente, o tipo vamos dizer, suporte tecnológico e ligação é extremamente importante. Ou seja, eu, no fundo, preciso ter uma ligação à internet na qual eu confio. Mas, a partir desse momento, este tipo de solução não precisa ou não requer aquela máquina que tipicamente requeria há cerca de 3 anos.
Da mesma forma, por exemplo, processos como aqueles que podem ser considerados mais exóticos, como aqueles que eu referi, de captura volumétrica ou de fotogrametria, já são coisas que podem, no caso da fotogrametria, ser feita com o telemóvel, e no caso, por exemplo, da captura volumétrica também. Portanto, não é necessário ter algo ou ter, no fundo, enfim, dispositivos ou fazer um grande investimento. Naturalmente, existem dispositivos profissionais e existem dispositivos como estes que, no fundo, permitem uma prototipagem rápida, efetiva e eficiente. Agora, tudo isto para dizer que são, neste momento, soluções que não requerem nada de extraordinário, requerem naturalmente pronto, tecnologias e suportes e infraestruturas que sejam essencialmente fiáveis. Ok. Luís, se me permites, faço-te uma segunda questão. Começaste, uma das tuas primeiras apresentações foi precisamente na área da formação, um trabalho que vocês fizeram para uma empresa que está instalada, uma multinacional que está instalada em Portugal. Quanto tempo demora a criar um tutorial de formação e quanto custa? Podes nos dar um intervalo de valores, de tempo e de valores? Eu sei que é Sim, sempre dependente é. do projeto, né? Mas e realmente te diz que depende, né? Mas quanto tempo é que. Dá-nos assim uma média. Como qualquer, já no outro webinar eu disse isso, não é? Como qualquer bom consultor, eu vou dizer que depende. Mas, na realidade, não, mas de alguma forma, estamos sempre a falar aqui de tópicos, por exemplo, uma visita virtual. Uma visita virtual, que no fundo era disso que nós estávamos a falar, Sim, em termos tecnológicos, no fundo, o trabalho que aquela formação ou aquela capacitação dá, não é tão distante, por exemplo, do trabalho que, por exemplo, a visita ou o tour virtual dá, por exemplo, aquele tour virtual em Évora, mas em termos de desenvolvimento, estamos sempre a falar de qualquer coisa como talvez, não sei, entre um mês e meio, e em termos de investimentos estamos a falar de qualquer coisa entre 5 a 10 mil euros. Agora, de base, qual é a parte interessante no meio disto? Nós conseguimos, com este investimento, não apenas suportar a vinda de uma pessoa, ou de uma empresa, nós conseguimos criar uma comunicação que interage diretamente com um volume muito grande de pessoas. Portanto, se quiseres, em termos de investimento-benefício, o investimento que tu estás a realizar, as interações que vais garantir através deste suporte, é de facto algo que vai ter um custo por contacto muito menor do que, por exemplo, trips que entretanto tenhas de fazer para trazer cá pessoas, ou inclusivamente toda a parte lá está, de tours que entretanto tens de fazer, guided tours, ou, ou qual era o outro tópico? Enfim, no fundo, sim. todo o tipo de interações que de alguma Formação, forma tu precisas fazer. sim. Formação, exatamente, desculpa. Formação, E, por exemplo, lá está, no caso da formação, tu consegues ter através de um único suporte, consegues ter algo que no fundo dá, não única e exclusivamente para um escritório, que é um escritório local, mas inclusivamente para todos os escritórios. Naturalmente, os conteúdos precisam de ser ajustados, certamente, mas ao mesmo tempo, uma parte dos conteúdos não precisa de ser ajustados e podem ser simplesmente traduzidos e localizados. Portanto, isso de facto envolve ou inclui uma série de mais-valias e uma série de, não é aceleradores, poupanças de escala. certo, sim. São, faço novamente um apelo a quem tiver dúvidas ou questões, por favor, coloque no chat. Eu aproveito a embalagem e coloco mais uma. Este tipo de produtos ou de soluções, já nos deste aqui um valor, são soluções perfeitamente suportáveis por uma PME, dependendo do ramo de negócio. Estou a imaginar, há bocado falaste aquela solução da Matterport. Se eu percebi bem, eu se tiver uma loja de mobiliário ou até uma joalharia, eu posso criar um ambiente virtual e todas as semanas eu ir atualizando com novos produtos. Portanto, depois tenho que ter algum tráfego para a minha loja virtual, ou esteja numa plataforma, esteja numa loja própria. Se eu tiver a dizer algum termo muito ao lado, por favor, corrige-me. Mas posso ir atualizando e criando novas experiências aos clientes que me visitam. Estou a pensar, percebi bem? É exatamente isso. Eu acredito sinceramente que estes vão ser os formatos digitais desta década.
acredito também que isso, no fundo, vai fazer com que haja aqui uma transformação em relação à nossa relação com estes formatos, pronto, com o digital. O Covid veio acelerar muito a nossa disposição, a nossa disponibilidade para esta transformação. Portanto, no fundo, acredito que nós cada vez mais vamos interagir nesse tipo de espaços digitais e esse tipo de experiência que tu estás a referir, ou seja, esta oportunidade de nós podermos colocar óculos e entrar, ou então através de um interface, e entrar diretamente dentro de um espaço inventado, aliás, de um espaço que no fundo não é inventado, um espaço que é uma fotogrametria de um outro espaço que eu conheço, coloca-me ou projeta-me logo para uma memória e para um sentimento de conforto completamente diferente daquilo que no fundo é um espaço inventado, o qual eu não controlo, o qual eu, entretanto, não tenho qualquer tipo de afinidade, nem qualquer tipo enfim, de entendimento em relação a quais são as regras que no fundo, enfim, no fundo decorrem dentro daquele espaço. Por isso, acho que é muito, muito interessante esta oportunidade que nós hoje já vemos de várias empresas e de várias, e posso dizer em Portugal, nós, na nossa interação, já temos empresas que estão a fazer reuniões e pequenos eventos neste tipo de espaços, ou seja, espaços que são em fotogrametria, incluídos dentro de plataformas de realidade virtual e dessa forma interagem ou permitem que eles interajam quer com outros membros da equipa, que estão remotamente localizados noutros escritórios, quer também com clientes. Mas da mesma forma também é uma forma de, em contextos ou em monumentos ou em edifícios históricos, também ter a oportunidade de reunir pessoas dentro daquele contexto e permitirem, no fundo, que essas pessoas consigam interagir também com o espaço à sua volta, ou seja, no fundo, permitindo que os avatares consigam também tirar partido daquilo que no fundo o espaço tem, seja porque existe lá uma interatividade, seja porque o próprio espaço transporta a história, portanto, e consegue transmitir, no fundo, essa dinâmica. Portanto, e esta também é uma nova forma, lá está, de nós tirarmos partido de espaços digitais. Antes, eu posso dizer, há 6 meses não havia ninguém que me apanhasse com esta conversa dos espaços digitais. Hoje, é verdade, hoje acho que é algo que nós estamos muito claramente a viver. E vamos viver cada vez mais, porque com realidade aumentada e com o advento, ainda, olha, antes de iniciarmos o webinar falávamos disso, já foram anunciados, ou já foi anunciado o lançamento de 3 óculos de realidade aumentada este ano. E isso é impactante, portanto, vão chegar às lojas. Sim, Portanto, sim, sim. e a partir do Vão momento estar em na que nossa chegar, vida, né? Vão estar na nossa vida. Pois. E vais começar a ver pessoas com isso. E a partir do momento em que começas a ver pessoas com isso, não se trata apenas da vulgarização da tecnologia, trata-se de repente as outras pessoas terem uma experiência dentro da sua vida que tu depois tens de decidir, tomar a decisão se vais partilhar ou não. E isto, tu para no fundo poderes fazer isso, tens aqui um ato prévio, precisas no fundo de entender e de conseguir no fundo depois enquadrar isso dentro da tua vida. Com as organizações é exatamente a mesma coisa, ou seja, precisam no fundo também de entender as tecnologias para depois conseguir aplicar. E a verdade é que aquelas que neste momento já conseguiram implementar este tipo de soluções, a verdade é que conseguiram, ou existem, vamos dizer, agora, graças a essas primeiras que conseguiram implementar, existem agora produtos que permitem que as segundas que já implementaram tivessem já uma curva de implementação muito mais rápida Mais e rápido. uma curva de obtenção de resultados também muito mais rápida. Olha, aproveito para te colocar aqui uma pergunta posta no nosso chat pelo Eduardo Noronha. A captura volumétrica ou a fotogrametria pode ser substituída por modelações 3D produzidas em softwares tridimensionais? Sim, ou seja, no fundo existem vários casos de utilização onde tu podes utilizar tanto um como o outro. Aliás, tanto fotogrametria em relação aos espaços, captura Certo. volumétrica em relação a objetos, e depois tu podes modelar tanto um como o outro. Tem muito a ver depois com a utilidade ou a utilização que tu vais dar aos objetos 3D. Dá um exemplo.
vamos dizer que eu quero permitir que as pessoas consigam pré-visualizar sei lá, um jarro decorativo de porcelana. Portanto, ao fazer, portanto, um jarro de, sei lá, meio metro. Portanto, e no fundo faz parte de um catálogo, e aí não faz, o que faz sentido é eu, no fundo, fazer uma captura volumétrica, tendo em conta que o jarro, à partida sendo porcelana, sendo, enfim, artesanal, terá, entretanto, características que o fazem único. Portanto, nesse sentido, faz sentido nós conseguimos fazer uma captura volumétrica. Se estivermos a falar, por exemplo, de permitir que equipas de manutenção estejam disponíveis à distância e, vamos dizer, 3 equipas de manutenção. E essas 3 equipas de manutenção vão receber um novo gerador, não interessa Sim, do quê, sim. e esse novo gerador precisa de ser instalado e precisa de ser implementado e precisa de ser mantido. Então, neste momento já tens algumas multinacionais que o que fazem é enviar, antes do equipamento chegar, enviam o Digital Twin, ou seja, o modelo 3D do equipamento, de forma a que as várias equipas consigam pegar e, inclusivamente, desmontar, perceber as peças, perceber os processos e, passo a passo, de uma forma, lá está, muito visual, quer em realidade aumentada, quer em realidade virtual, consigam perceber como fazer cada um dos processos. Ora, para conseguires, no fundo, ter essa dinâmica de montagem e desmontagem, naturalmente é mais fácil tu conseguires fazer uma modulação, porque aí, no fundo, tu consegues separar mais facilmente também as várias peças e depois consegues animá-las. Ou seja, no fundo, tem muito a ver, às vezes, com a aplicabilidade e depois com o tipo de, enfim, de peça ou de objeto ou de equipamento Ou que de nós estamos equipamento, certo? fabricando. Mas ambos podem ser integrados, quer em experiências de realidade virtual, quer em experiências de realidade aumentada, de forma a conseguirem acelerar estes processos de prestação remota de serviços. Ok, Luís. E agora uma pergunta, se calhar um bocadinho mais incómoda. Acredito que haja algumas resistências, mesmo no setor empresarial, haja algumas resistências, até mesmo dentro das próprias empresas. Quando o target não percebe esta tecnologia, o que é que se costuma fazer? Ou quais é que são... que é que nos podes partilhar sobre as resistências que há, quer no uso desta tecnologia, quer mesmo, se eu estou a perceber bem, isto também traz quase que novas profissões dentro, por exemplo, dos processos industriais, ou em vez de um operário, se calhar eu vou ter um coordenador de processo de realidade aumentada. Pode-nos partilhar alguma coisa sobre isto? Sim, isso é mesmo isso. A principal resistência, vamos dizer assim, eu enquadro muito como uma resistência ao risco. E que é Sim, natural, ou seja, se nós estamos a falar de inovação, naturalmente é algo que tem muito maior risco do que algo que não é inovação. Se nós estamos a falar de transformação, estamos a falar, ou disrupção, naturalmente que estamos a falar aqui de uma camada de risco que de outra forma não existe. Portanto, aqui a nossa função, se quiseres, enquanto consultores e depois enquanto também promotores destas tecnologias, passa muito por conseguir diminuir este risco e conseguirmos, no fundo, permitir que a adoção destas tecnologias seja o mais, enfim, o mais enquadrável possível dentro das práticas de gestão da empresa. E isto, no fundo, o que é que leva? Faz com que nós tenhamos aqui ciclos de venda que são mais longos, que, entanto, implicam, no fundo, que haja primeiro uma prova de conceito, depois um protótipo, depois um arranque de projetos em produção e que, no fundo, haja também aqui uma necessidade de controle diferente em termos de métricas de sucesso e, inclusivamente, em termos da apresentação dos resultados em si. Lá está, isto com qualquer tecnologia emergente. Portanto, isso no fundo vê-se. Aquilo que eu sinto é que, e nós começamos a ver isso agora de uma forma talvez mais visível, lá está, com o Covid, é que existe agora uma disponibilidade muito maior para, ou vamos dizer, sim, uma disponibilidade em conhecer novas soluções.
que é uma disponibilidade que a dada altura se vai concretizar, acredito eu, também aqui numa cultura de assunção e enquadramento desse risco e, inclusivamente, criação de estruturas que, no fundo, permitem que esse risco possa ser ciclicamente tomado. Porque, de facto, este é um tópico, cada vez mais nós vamos ter e temos tecnologia emergente que nos está a transformar a forma como nós estamos a trabalhar. Acabaste de falar em novas profissões. Deixa-me dar-te um exemplo. Nós, por exemplo, estamos a trabalhar com... Dois exemplos. Estamos a trabalhar, por exemplo, com uma ótica, que é uma ótica muito reconhecida no mercado, que está... portanto, que tem dentro do seu job profile uma pessoa que, no fundo, faz scanning de óculos. Certo. É isto. Tu tens, por exemplo, nós hoje trabalhamos com uma empresa de gestão de eventos que está focada, naturalmente, em gestão de eventos digitais, que é outro set de skills. Portanto, e que tem, no fundo, lógicas que implicam, ou que estão, se calhar, mais próximas até da produção audiovisual e sei lá, de gestão de hosting, do que propriamente dinâmicas que se associam diretamente àquilo que são os eventos. Portanto, de facto, isso já está a acontecer, toda essa transformação. O tópico é como é que nós conseguimos não apenas acompanhar a transformação, mas criar dinâmicas que permitam que facilmente estas novas soluções que, entanto, estão a aparecer, sejam enquadradas. Pronto. Parte interessante em relação à realidade virtual e em relação à realidade aumentada. Já felizmente o volume de experiências, o volume de exemplos já começa a ser suficientemente amplo, que permite que hoje já comece a sair daquela dentro do hype cycle do throw of delusionment, acho eu. É isso. Ou seja, comece no fundo a ser visível a mais-valia que entretanto ela traz. E enfim, depois a aplicabilidade disto é transversal. Ainda ontem, por exemplo, li que num estudo da Artillery que em realidade, portanto, foram gastos no ano passado em publicidade em realidade aumentada 1,4 bilhões no mercado norte-americano. Uau. No mercado norte-americano. Norte-americano, sim. Portanto, a É nível incrível. global serão outros números. Outros Mas tantos. isto e de facto é algo que já está nas nossas vidas. Quando fazemos uma call através do Facebook, ativamos os filtros, é a realidade aumentada. Sim, realidade aumentada, sim. Ou seja, e mesmo também o Snapchat e meter aqueles adereços todos nas fotografias. Certo, é certo, isso certo. mesmo. Luís, portanto, as soluções apresentadas que tu nos trazes, algumas que nos falaste, estão disponíveis não apenas com os óculos, mas também com um simples telemóvel, certo? Sim. Portanto, todas as soluções que eu mostrei, tirando o Microsoft Guides, que no fundo é a solução com o Microsoft HoloLens de formação, todas as restantes estão disponíveis com telemóvel e com Smart Glasses, não exclusivamente o da Microsoft, portanto existem neste momento já um volume relativamente grande de Smart Glasses e algumas das soluções no fundo são orientadas para a realidade aumentada e outros para a realidade virtual, mas mesmo nas soluções de realidade virtual eu consigo aceder a partir de desktop. Ok. Bom, e depois, e para terminar, e não havendo mais questões no chat, ainda há bocadinho em off falávamos, tudo isto traz aquilo que é considerado muitas das vezes o novo ouro, que é informação e dados. Né? Eu, dentro da minha plataforma virtual, eu consigo perceber quem são os meus clientes, pelo que é que se interessam, qual é que é a taxa de abandono, quantas vezes vêm, qual é que é o produto que mais vezes compram, enfim, é informação muito rica para poder decidir, criar estratégia, tomar decisões. Né? Portanto, vai-se ampliar cada vez mais a partir do momento em que nós vamos recolher, no fundo precisamos de utilizar dados como o reconhecimento do espaço e depois vamos partilhar esse reconhecimento do espaço com outras pessoas para, por exemplo, nós podermos em casa
vamos dizer, hoje, eu com a app do IKEA consigo apontar diretamente para um espaço e a partir do meu telemóvel eu consigo pré-visualizar a mesa ou o sofá. Mas em breve teremos a oportunidade de podermos apontar para, portanto, vários telemóveis, poderem apontar para o mesmo espaço e poderem ver a mesma experiência. Ou seja, esta informação vai ter de estar em algum lado. E esta informação também está em streaming. Pois. E esta informação depois não é uma informação que recolhe dados sobre o espaço, que pode ser a minha casa, Sim, sim. como sobre, enfim, sobre as pessoas, os utilizadores e por aí fora. Claro, Eu, claro. em relação a esse caso, acho que nós temos, e falávamos disso, temos de ser bastante conscientes em relação à utilização dos dados. E acho que temos de discutir isto seriamente, não numa perspectiva de epá, cá está mais um a falar sobre porque estamos a tirar que é isto. Mas numa perspectiva de sermos de sermos consumidores conscientes. Eu acho Sim, que, enquanto profissional de marketing, eu acho que essa é uma dimensão muito, muito importante temos de ter, quer enquanto consumidores, quer também enquanto organizações, ou seja, o consumo responsável. E, por exemplo, uma das coisas que só queria deixar e que eu dou como exemplo, pá, não sei se vocês têm noção, mas o Pokémon Go, portanto, esse aham, pináculo que colocou a realidade aumentada na boca de toda a gente, tem 5 recordes do Guinness. pois, E pois. neste momento é a sétima ou oitava app mais utilizada do mundo. Ou o jogo mais jogado do mundo, desculpem. O jogo mobile mais jogado do mundo. Mas parte muito interessante. Conseguiu, portanto, um volume tipo mais de 1 bilhão de downloads. Portanto, potencialmente, vamos dizer, mais de 1 bilhão de utilizadores. Não será isso, porque haveriam muitos utilizadores que tinham vários telemóveis. Mas, dito isto, apenas para dizer quantos destes utilizadores eram crianças que estavam a utilizar telemóveis para Certo, caçar Pokémons e para onde é que estava a ser enviada a informação em tempo real daquela criança certo, que, certo, portanto, certo. estava a filmar outras a caçar Pokémons. Portanto, Sim, aqui no fundo, isto só é possível porque nós, enquanto sociedade, não estamos muito preparados para isto. Epá, não estamos preparados porquê? Porque ninguém nos preparou, é como tudo, não é? Ou sim, é seja, isso. ou seja, É é a oportunidade comparável a agora quando de. chegou o carro, não é? Quando chegou o carro, também tivemos que mudar o mindset e fazer estradas diferentes Pá, isso e é um ótimo, Roberto, é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Agora, pá, tivemos que criar um código da estrada. Pá, exatamente. Tem um potencial enorme que teve, mudou as nossas vidas, mas também causou muitos acidentes, muitas vezes foi utilizado de forma não tão correta. Enfim, mas sim, também estamos todos a aprender, né? De uma é forma isso ou de outra, não é, Luís? É Estamos isso todos a mesmo, aprender. é isso mesmo. Portanto, acredito também, sinceramente, apenas como nota final, de que esse vai ser um tema que vai começar a ser abordado de forma mais efetiva também pelos próprios governos. E a verdade é que, pronto, ainda temos. O RGPD foi uma boa abordagem inicial, mas ainda temos aqui um espaço Ainda muito, há muito muito, grande. sim, para É, andar, não é? Para andar. de facto. Boa. Bom, não havendo mais questões, agradecer-te mais uma vez. É sempre bom ouvir-te. Obrigado também por colaborares connosco e por estares pela tua disponibilidade. Obrigado a todos os presentes. Espero que tenha sido profícuo ou que tenham conseguido tirar algo proveitoso deste webinar. Amanhã vamos ter o último webinar destinado ao mercado da Bélgica. E muito em breve, não podendo ainda desvendar muito, mas juntamente com a Verara e com a colaboração do Luís, vamos ter um curso de e-learning criado entre a ICEP e a Verara, precisamente dedicado a esta temática, a estas tecnologias e como é que elas podem ser facilitadoras e impulsionadoras de negócios e da internacionalização das empresas portuguesas. Alguma questão? O Luís partilhou os seus contactos. Como disse, este webinar e esta gravação, assim como a apresentação do Luís, vai ser partilhada. A ICEP está cá, quer através do site Portugal Sport, quer através do site ICEP Portugal Global. Contactem-nos. Estamos cá para colaborar convosco naquilo que acharem necessário. Luís, mais uma vez, obrigado. Um abraço, até breve. Vamos estar em contacto, certamente.
e a todos os participantes, muitos sucessos e até breve.